No vídeo de hoje, tenho uma ótima notícia para vocês. Estaremos analisando os 6 melhores ETFs de dividendos mensais. Isso mesmo, esses ETFs não pagam dividendos a cada trimestre, mas sim a cada mês. Se você está em busca de investimentos que ofereçam rendimentos mensais, você veio ao lugar certo. Vou compartilhar com vocês 6 opções de ETFs que, na minha opinião, são os melhores nessa categoria. Esses fundos oferecem uma forma estável e consistente de receber dividendos regularmente, proporcionando uma fonte adicional de renda para seus investimentos. O que é rendimento de dividendos? O rendimento de dividendos é uma métrica financeira que representa a proporção dos dividendos pagos por uma empresa em relação ao preço atual de suas ações. Ele é expresso como uma porcentagem e indica o retorno em dividendos que um investidor pode esperar receber com base no valor investido em ações ou em um fundo de dividendos. Para calcular o rendimento de dividendos de uma ação ou ETF, Exchange Traded Fund, você divide o valor anual do dividendo por ação pelo preço atual da ação e multiplica o resultado por 100 para obter a porcentagem. A fórmula para calcular o rendimento de dividendos é a seguinte: rendimento de dividendos, % igual, dividendos anuais por ação, preço atual da ação, x 100. Por exemplo, se uma ação paga $2 em dividendos anuais e seu preço atual é $50, o rendimento de dividendos será rendimento de dividendos, % igual, $2, $50, x 100 é igual a 4%. Isso significa que o investidor receberá um retorno de 4% em dividendos com base no preço atual das ações. O rendimento de dividendos é especialmente relevante para investidores que buscam fontes de renda estável e previsível em seus investimentos. Empresas que pagam dividendos regularmente podem ser atraentes para esses investidores, pois oferecem uma fonte de renda adicional além do potencial de crescimento do valor das ações. É importante observar que o rendimento de dividendos pode variar com o tempo, pois os dividendos podem ser aumentados, diminuídos ou suspensos pelas empresas. Além disso, um rendimento de dividendos muito alto pode indicar que a ação ou ETF está com dificuldades financeiras ou enfrentando outros problemas. Portanto, é essencial avaliar a saúde financeira da empresa antes de tomar decisões de investimento com base apenas no rendimento de dividendos. Em suma, o rendimento de dividendos é uma ferramenta útil para avaliar o potencial de renda de um investimento e é um fator importante a ser considerado ao construir um portfólio de investimentos que busca receitas de dividendos. A estratégia de receber dividendos mensais é especialmente atraente para muitos investidores, pois permite que você aproveite os rendimentos de seus investimentos de forma mais frequente, o que pode ser útil para fins de orçamento e planejamento financeiro. Neste vídeo, vou explicar como esses ETFs funcionam, quais são suas principais características, como escolher o mais adequado para o seu perfil de investidor e como começar a investir neles. Então, se você está interessado em maximizar seus rendimentos com investimentos inteligentes, fique ligado até o final. Vou compartilhar dicas valiosas para ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros com esses ETFs de dividendos mensais. Lembre-se de que investir envolve riscos e é sempre importante fazer sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão financeira. Portanto, não deixe de fazer sua lição de casa e entender bem os detalhes de cada ETF apresentado neste vídeo. Se você está pronto para impulsionar seus investimentos e receber dividendos mensais, então vamos começar! Tenho certeza de que você encontrará ótimas oportunidades para construir uma carteira de investimentos sólida e lucrativa. Então, não perca tempo e vamos juntos em busca do sucesso financeiro. Vamos começar com o número 6, o ETF DHS, Fundo de Dividendos Elevados dos Estados Unidos, da WisdomTree. Este ETF tem como objetivo rastrear os resultados de alto rendimento de empresas que pagam dividendos no mercado de ações dos Estados Unidos. Isso significa que você não precisa perder tempo pesquisando e procurando por ações com os maiores dividendos, pois o DHS faz isso por você. Com mais de 315 ações em sua carteira, o DHS detém participações em empresas sólidas como Pfizer, Cisco, Verizon, AT&T e Coca-Cola, garantindo uma exposição direcionada às ações que mais pagam dividendos. Nos últimos 10 anos, o DHS obteve um retorno médio anual de cerca de 11,57%, o que significa que um investimento de $10 há uma década teria se aproximado dos $30.000 agora. E tudo isso,
além do alto rendimento de dividendos que atualmente é de 3,77%. Você pode estar pensando que existem ações com dividendos ainda mais altos, como o Presto National Industries, com um rendimento de 7,48%. Porém, é importante considerar o crescimento do estoque a longo prazo, pois algumas ações com rendimentos elevados podem estar perdendo valor ao longo do tempo. Em relação ao nível de risco, classifico o DHS com 3 em uma escala de 1 a 5, sendo 5 o mais arriscado. Quanto às despesas, com uma proporção de 0,3%, o DHS não é o ETF mais barato, mas também não é o mais caro. Com despesas abaixo de 0,5%, é considerado uma opção mais acessível. Em resumo, o ETF DHS é uma excelente escolha para investidores interessados em receber dividendos mensais. Mas lembre-se, ele é apenas o número 6 em nossa lista. Temos ainda 5 outros ETFs para explorar e, teoricamente, eles podem ser ainda melhores. Continue assistindo para descobrir as demais opções e escolher o melhor ETF de dividendos mensais para sua estratégia de investimento. Aproveite essa oportunidade para potencializar seus rendimentos e garantir uma fonte consistente de receitas para seus investimentos. Não perca essa chance de impulsionar sua jornada financeira. No número 5 temos o ETF SPHD, SP500 High Dividend Low Volatility, da Invesco. Esse ETF é baseado no índice SP500 High Dividend Low Volatility, que mede o desempenho das 50 ações com menor volatilidade e alto rendimento de dividendos no SP500. O SPHD é uma escolha sólida para sua carteira de dividendos, pois foi projetado em torno desse índice, tornando-o uma opção segura para investidores em busca de rendimentos. Atualmente, o ETF detém 51 ações, com participações principais em empresas como Iron Mountain e ExxonMobil. Embora o ETF tenha sido fundado em 2012, não podemos avaliar seu desempenho nos últimos 10 anos. No entanto, desde sua criação, apresentou um retorno anual de cerca de 11,03%. Isso significa que um investimento de $10.000 em 2012 valeria mais de $23.000 hoje. É impressionante ver que, mesmo sendo um ETF de alto rendimento, seu investimento também teve uma valorização significativa ao longo do tempo. O SPHD paga um dividendo mensal de 3,86%, o que é uma excelente fonte de renda adicional para os investidores. Para entender melhor o que significa o rendimento de dividendos e como isso afeta seus ganhos, continue assistindo até o final do vídeo, onde explicarei esse conceito com mais detalhes. Classificado como 3 na escala de risco pela Morningstar, o SPHD investe em ações de baixa volatilidade, tornando-o uma opção relativamente segura. Quanto às despesas, a proporção é de 0,30%, o que significa que você pagará $30 por ano para cada $10.000 investidos. Se você é um investidor de renda ou busca viver dos pagamentos de dividendos, o SPHD é definitivamente uma opção sólida para você. Continue acompanhando a lista para conhecer outras excelentes opções de ETFs de dividendos mensais e aproveitar ao máximo seus investimentos. No número 4 da nossa lista, temos o ETF PGX, Invesco Preferred ETF. O PGX busca acompanhar o desempenho do ICE-BOF Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. Esse ETF é um índice ponderado de capitalização de mercado projetado para medir o retorno total do mercado de títulos preferenciais denominados em dólares americanos. As ações preferenciais são um tipo de ação que paga um dividendo fixo e programado, semelhante a um título. No entanto, a vantagem é que, ao possuir ações preferenciais, você ainda tem uma propriedade parcial da empresa, o que não ocorre com os títulos. As ações preferenciais também são conhecidas por pagar rendimentos de dividendos mais elevados em comparação com as ações ordinárias. O PGX atualmente detém 301 ações preferenciais, incluindo grandes empresas como Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo e outras. Nos últimos 10 anos, o PGX apresentou um retorno médio anual de cerca de 6,73%, o que significa que um investimento de $10.000 nesse ETF há uma década valeria aproximadamente $19.000 hoje. Além disso, o PGX oferece um rendimento de dividendos de cerca de 4,87%. A taxa de despesas do PGX é um pouco mais alta, chegando a 0,052%, o que representa um custo de $52 por ano para cada $10.000 investidos. Devido ao fato de o ETF investir apenas em ações preferenciais, ele apresenta um nível de risco mais baixo, recebendo uma classificação de 3 na escala de risco.
Dessa forma, o PGX é uma escolha interessante para investidores que buscam rendimentos mais elevados e menor exposição a riscos. Com sua composição de ações preferenciais, esse ETF oferece um potencial atrativo para quem deseja diversificar sua carteira de investimentos e aumentar a receita por meio de dividendos consistentes. Vamos continuar com a lista para descobrir outras opções de ETFs de dividendos mensais. No número 3 da lista, temos o ETF DIV, Global X Super Dividend US ETF, que é muito semelhante ao ETF no número 5, com a única diferença de que DIV investe em ações de baixa volatilidade e alto pagamento de dividendos em todo o mercado de ações dos Estados Unidos, em vez de apenas no S&P 500. O DIV detém 50 das maiores ações que oferecem os maiores rendimentos de dividendos dos Estados Unidos, com as principais participações em empresas como CubSmart, Public Sotorage, Pfizer e outras. Embora tenha sido fundado em 2013, não podemos rastrear seu desempenho de 10 anos ainda. No entanto, desde sua criação, o DIV obteve um retorno médio anual de cerca de 4,67%. Embora seu crescimento possa ser mais lento em comparação com outros ETFs nesta lista, sua vantagem está no alto rendimento de dividendos. O DIV possui o maior dividend yield da lista, com impressionante 5,80%, o que significa mais dinheiro no bolso dos investidores de renda a cada mês. Por outro lado, sua taxa de despesas é um pouco mais alta, chegando a 0,45%, o que representa um custo de $45 por ano para cada $10.000 investidos. Embora possa ser considerado um investimento mais arriscado devido a investir em apenas 50 empresas, além de apresentar retornos anuais mais baixos e uma taxa de despesas mais alta, o DIV ainda ocupa uma posição alta nesta lista, pois o critério principal de classificação é o rendimento de dividendos. Nos próximos 2 itens da lista, veremos ETFs que pagam os maiores rendimentos de dividendos. Prepare-se para ficar impressionado com as opções finais e descobrir oportunidades potenciais para maximizar seus retornos e aumentar sua renda de dividendos. Vamos continuar com a lista e descobrir quais são os 2 ETFs mais atrativos para os investidores em busca de uma fonte sólida de renda. No número 2 da lista, temos o ETF STIL, Global X Super Dividend ETF, que é bastante semelhante ao ETF anterior, DIV, mas com uma diferença sutil. O STIL investe em 100 das mais altas ações pagadoras de dividendos em todo o mundo, enquanto o ETF DIV investe apenas nas 50 maiores pagadoras de dividendos dos Estados Unidos. O STIL detém atualmente 104 ações, com as principais participações em empresas como China Power International, Yanzhou Coal e outras que podem não ser tão conhecidas para o público geral. Nos últimos 10 anos, o STIL teve um retorno médio anual de cerca de 3,10%, o que significa que um investimento de $10.000 há uma década valeria cerca de $13.600 hoje. Embora seu crescimento possa ser mais lento do que outros ETFs que se concentram em crescimento, é importante lembrar que, para investidores de renda, o foco principal é o rendimento dos dividendos. O STIL possui um dos maiores dividend yields da lista, com impressionantes 6,83%, o que significa um alto pagamento de dividendos mensais. Embora o STIL invista em ações internacionais, que tendem a ser mais voláteis do que as ações dos Estados Unidos, ele é classificado com um risco 5 na escala de risco. Sua taxa de despesas é um pouco mais alta, em 0,59%, o que representa um custo de $59 por ano para cada $10.000 investidos. O STIL é uma excelente opção para investidores que buscam uma fonte sólida de renda com seus altos pagamentos de dividendos. Mesmo que seu crescimento possa ser mais lento em comparação com ETFs de crescimento, os rendimentos regulares podem ser muito atraentes para os investidores que desejam receber uma renda constante ao longo do tempo. Agora, resta apenas mais um ETF na lista, e esse promete ser o líder em pagamentos de dividendos. Continue acompanhando para descobrir o vencedor final. No topo da lista, em primeiro lugar, temos o ETF KBWD, Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF, que é baseado no KBW Nasdaq Financial Dividend Yield Index. Este índice é composto por empresas financeiras dos Estados Unidos com altos rendimentos de dividendos, principalmente aquelas envolvidas em fornecer produtos e serviços financeiros, como bancos, seguradoras e empréstimos. O KBWD detém cerca de 41 ações, com as principais participações em empresas financeiras que oferecem produtos e serviços no setor.
Embora seu desempenho possa não competir com alguns dos ETFs mais populares do mercado, ainda é um ETF relativamente bom, especialmente para aqueles que buscam altos pagamentos de dividendos. Nos últimos 10 anos, o KBWD obteve uma média anual de retorno de cerca de 8,75%, o que significa que um investimento de $10.000 há uma década valeria em torno de $19.000 atualmente. O que realmente coloca esse ETF no topo da lista é o seu rendimento de dividendos super alto, que está atualmente em incríveis 7,37%, tornando-o o mais alto de todos os ETFs nesta lista. Entretanto, é importante notar que o alto rendimento de dividendos vem com um preço. O KBWD possui uma taxa de despesas significativamente maior do que os outros ETFs nesta lista, com uma taxa de 1,24%. Esse custo é mais do que o dobro do ETF anterior na lista. Devido ao seu foco em empresas financeiras e à natureza volátil do setor, o ETF KBWD é classificado com risco 5 na escala de risco. Essa classificação reflete o fato de que o desempenho do ETF pode ser influenciado pelo ambiente de taxas de juros nos Estados Unidos. Embora o KBWD seja o líder em rendimento de dividendos, é importante considerar cuidadosamente os riscos e os custos associados a esse ETF ao decidir qual opção é a mais adequada para o seu portfólio de investimentos. Parabéns por chegar até aqui e obrigado por acompanhar esta lista dos melhores ETFs de alto rendimento de dividendos. Espero que esta análise tenha sido útil para você tomar decisões informadas sobre seus investimentos. Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, estou aqui para ajudar. Boa sorte em suas decisões financeiras e investimentos!